Olá, pessoal. Nós ficamos responsáveis de apresentar o capítulo 9, que é intitulado Praticando as diferentes possibilidades de utilização de atividades experimentais, o sistema do pêndulo simples. O capítulo é sobre o sistema do pêndulo simples para colocar em práticas os fundamentos da utilização de atividades experimentais no ensino de física, demonstrando os conteúdos físicos do pêndulo e as 3 formas de ensinar pedagogicamente esse experimento, que são abordagens qualitativas e demonstrativas, abordagem quantitativa de investigação de modelos e abordagens quantitativa e de verificação, com o objetivo central de usar um sistema físico simples e de baixo custo na forma de conceitos científicos para ficar mais claro e compreensíveis para os alunos, contribuindo para um entendimento mais aprofundado do sistema físico do pêndulo simples e suas variáveis, além de proporcionar diferentes abordagens didáticas que o professor pode utilizar e exercitar na atividade de investigação e construção de modelos físicos em sala de aula. As abordagens, como a abordagem qualitativa e demonstrativa, a partir dessa abordagem, tem como objetivo desenvolver, o professor com os alunos, o professor vai demonstrar e montar o sistema do pêndulo simples, além de fazer perguntas para os alunos, como o que é um pêndulo simples, por que oscila, do que depende o período, e registrar as respostas dos alunos sem um roteiro prévio, sem uma demonstração experimental ainda, porque é um momento só de observar as respostas dos alunos e fazer perguntas para que haja aquela discussão oral e também haja uma compreensão conceitual para depois passar para as outras abordagens, que são as abordagens qualitativas, a abordagem de investigação de modelos e quantitativa de verificação, que a partir desse momento é que os alunos vão passar para a prática em si, onde eles vão executar o experimento e nisso eles vão juntar tanto a teoria como a prática para ficar algo mais ilustrativo, e também eles vão executar aquela prática e desenvolver a partir daquelas práticas medições, cálculos e juntar a teoria com a prática e verificar também. Dando continuidade, em relação à abordagem quantitativa de investigação dos modelos, levando em consideração a classificação das atividades experimentais, que é desde a ênfase em matemática, ao grau de direcionamento, uso de tecnologia, situações cotidianas, a condição do material mental, essa abordagem, ela leva em consideração a construção do conhecimento do aluno através da motivação, para ele poder compreender de que forma é que o pêndulo pode mostrar os seus movimentos, assim também como a identificação das grandezas, a gente avaliar o período, a massa, dentre outros fatores dentro dos experimentos em relação ao pêndulo, a formulação de hipóteses, por que em determinada massa demorou X tempo para poder ele parar, porque se aumentarmos o tamanho da corda, influencia no tempo ou não. Enfim, e surgimento dessas hipóteses e também a validação de uma análise de dados, para verificar esses dados, fazer os cálculos e ser atreladas informações. Dessa forma, com esse tipo de metodologia quantitativa, após se ter considerado todas essas metodologias, se constrói o conhecimento junto com a turma, ainda que o aluno ainda não conheça nenhuma relação matemática prévia, até porque o conhecimento ele vai sendo atribuído a cada surgimento provocado pelas motivações, surgimento de hipótese e a explicação do professor. Já quando vamos falar na abordagem quantitativa de investigação em modelos, é como buscar com que o aluno ele possa construir o seu conhecimento científico, assim, na forma ativa. Ele vai ter que conhecer, ele vai apenas ter um interesse em saber como é que funciona a física, como é que funciona a natureza, por meio de curiosidades. Então ele não vai ainda adentrar na questão de cálculos e fórmulas. Para isso, a gente pode separar, coloquei como uma separação em 6 etapas, sendo 2 propostas pelo professor, ele que vai conduzir esse início, e as outras 4 desenvolvidas pelo próprio aluno. A primeira é a motivação, que é o professor, ele vai motivar o aluno. Por exemplo, ele vai apresentar o pêndulo, ele vai ver que os movimentos do pêndulo podem despertar aquela curiosidade do aluno,
relacionadas com coisas do cotidiano do dia a dia. Aí a própria física já tem esse lado motivacional, porque é muito interessante. Segundo, a identificação das grandezas. Tentar mostrar para o aluno o que são grandezas, pode ser medido, quantificado, ele vai entender os tipos de grandeza e principalmente envolvidas com o pêndulo. Terceiro, o aluno vai ver o que está acontecendo naquele experimento, ele vai formular suas hipóteses, levantar hipóteses sobre que fatores podem influenciar o período do pêndulo, né, quais grandezas estão influenciando, se modificar alguma. A quarta etapa, a validação dessas hipóteses. Essas hipóteses levantadas pelos alunos vão agora validar, ver quais, por meio do experimento, qual delas está de fato fazendo mais sentido, porque algumas hipóteses vão estar erradas, então elas vão ser eliminadas. E as hipóteses que vão ser validadas, então essas é que eles vão conseguir aprender de fato o que está acontecendo. A quinta é a análise dos resultados. Devido a vários experimentos repetitivos, com variações de grandezas, preservando algumas que vão ser com constantes e variando apenas uma, e vários testes experimentais, eles vão verificar resultados. Esses resultados podem ser colocados em gráficos, tabelas, então isso auxilia muito para eles conhecer mais o que está acontecendo. E o sexto, o professor vai propor uma discussão, né? Uma discussão em todas essas outras etapas, o que ocorreu, agora os alunos vão discutir entre si, dialogar, comparar os resultados entre os colegas e principalmente validar que tudo que foi colocado, que foi explanado, foi verificado, está de acordo com o modelo teórico científico. Dessa forma, o aluno se tornou protagonista, né, da aprendizagem, né, em que alavancou o pensamento crítico, a criatividade e também investigativa, em que ele próprio foi conduzido a compreender o conteúdo de forma ativa, né? É tudo isso que é essa abordagem quantitativa de investigação de modelos.